Milhares de nossos irmãos e irmãs gostam muito de servir em Betel e em projetos de construção. Mesmo assim, ainda precisamos de mais voluntários. Será que você pode se colocar à disposição? Então assista o vídeo a seguir. Servir em Betel dá a você muitas oportunidades de fazer mais no serviço de Jeová. É claro que para servir em Betel, você tem que ser abnegado e estar disposto a servir onde for necessário. Isso está de acordo com a atitude demonstrada pelo profeta Isaías em Isaías 6:8. Então ouvi a voz de Jeová dizendo: A quem enviarei e quem irá por nós? E eu disse: Aqui estou, envia-me. Quando Isaías ficou sabendo que podia fazer mais para Jeová, ele aceitou na hora, mesmo sem saber exatamente qual seria a designação. Ele sabia que era Jeová que estava fazendo o convite para ele servir de modo especial. Por isso, ele se colocou à disposição. Os membros da família de Betel no mundo inteiro têm essa mesma atitude. A comissão de filial decide se os seus serviços são necessários e onde você pode ser mais bem usado. Você pode ser convidado para servir em Betel ou na construção. Envie sua petição. Isso pode dar a você a oportunidade de servir a Jeová e a sua organização de muitas maneiras. Esse é um trecho do vídeo. O que você precisa fazer para servir em Betel? Se você está interessado em servir por tempo integral ou parcial em Betel ou em projetos de construção, pedimos que assistam ao vídeo inteiro no jw.org. Cristãos batizados com 18 anos de idade ou mais que queiram se colocar à disposição podem preencher uma petição. Fale com o secretário de sua congregação para ter mais informações. Se possível, envie sua petição em formato eletrônico pelo jw.org. Quando Jesus realizou milagres incríveis e ensinou de modo habilidoso, ele cumpriu profecias bíblicas. Na série de 3 discursos a seguir, veja que lições podemos aprender do que Jesus fez e da sua maneira de ensinar. Cada orador vai anunciar o próximo. O irmão Marcos Vinícius da Silva, da congregação Vila Cláudia de Limeira, São Paulo, vai começar com o discurso. As profecias sobre o Messias se cumpriram. Ele mesmo levou nossas doenças. Você já abriu o baú do entendimento? Eu vou contar para você o que tem nesse baú e veja se é interessante para você. Nesse baú tem o entendimento de profecias bíblicas, tanto as do passado como aquelas que ainda não se cumpriram. E aí, você tem interesse por elas? Mas para uma pessoa conseguir acessar esse baú, abrir ele, ela precisa de uma chave. A boa notícia é que você tem essa chave. Sim, o povo de Deus tem a chave, que é o conhecimento sobre Jesus Cristo. Então, para uma pessoa entender corretamente as profecias da Bíblia, ela precisa do conhecimento sobre Jesus Cristo. Isso talvez explica para você porque talvez você já ouviu alguém dizer assim: as profecias das Escrituras hebraicas são um enigma. Ou então você já ouviu alguém dizer assim: Jesus Cristo, ele foi apenas um grande homem que viveu no passado, como outros grandes homens que já viveram. Você já ouviu alguém dizer assim? O que falta para essas pessoas? O conhecimento sobre Jesus. Essa é a chave para a gente entender as profecias da Bíblia. Bom, então aqui a gente já consegue responder uma pergunta. Por que alguém teria interesse em estudar as profecias sobre o Messias? Em 2 Coríntios 1:20, ali diz que não importa quantas sejam as promessas de Deus, elas se tornam sim, por meio de Jesus. Então, Jesus, ele é a figura central no cumprimento do propósito de Deus. Ele é muito importante. Bom, as profecias sobre o Messias também nos dão motivos sólidos para acreditar que todas as promessas de Jeová vão se cumprir. E essa certeza contribui muito para a sua felicidade eterna.
Nessa série de discursos, é exatamente isso que nós vamos fazer. Nós vamos abrir esse baú, vamos ver profecias sobre o Messias. E isso vai ser muito bom, porque as profecias sobre o Messias diziam que ele pregaria e ensinaria como ninguém, e também que ele realizaria curas milagrosas. Nós vamos ver aqui que cada discurso vai responder a 3 perguntas principais. A primeira, qual foi a profecia? A segunda, como a profecia se cumpriu? E a terceira, o que a profecia sobre o Messias nos ensina? Vamos começar? Então vamos à primeira profecia e à primeira pergunta. Qual foi a profecia? Nós vamos assistir a trechos dos episódios 4 a 6 de A História e o Ministério de Jesus. Depois vamos ver que profecia se cumpriu. Para que se cumprissem as palavras de Isaías, o profeta. Ele mesmo levou nossas doenças e carregou nossas enfermidades. Se o Senhor apenas quiser, pode me purificar. Eu quero. Seja purificado. Você está livre. Filho, apanhe a sua maca e vá para casa. Cenas de alívio e felicidade. E é isso que a profecia diz que aconteceria. Vamos ver na Bíblia? Abra sua Bíblia em Isaías 53. Encontre aí Isaías, capítulo 53. Veja os versículos 4 e 5. Isaías 53, 4 e 5. Diz assim, ó. Na verdade, Ele mesmo carregou as nossas doenças e levou sobre si as nossas dores. Mas nós o considerávamos afligido, golpeado por Deus e atribulado. No entanto, ele foi traspassado pelas nossas transgressões, foi esmagado pelos nossos erros. Ele sofreu punição para que tivéssemos paz, e, por causa das suas feridas, fomos curados. Exatamente isso que Jesus fez. O profeta predisse que ele levaria embora as dores, as doenças das pessoas. E por que isso é tão bom? Porque as doenças, irmãos, são fardos pesados demais para os seres humanos carregarem. É muito difícil. Para você entender mais ou menos como é a situação de uma pessoa que carrega uma doença, veja se já aconteceu com você. Eu faço isso direto. Às vezes você fala assim, vou no mercado, vou a pé mesmo. E aí chega lá, você vê um monte de coisa que está precisando pegar, a hora que você vê tem um monte de sacola. E aí você vai, confiante para casa, né? Só que aquela sacolinha, parece que ela não foi feita para você andar longe não, né? Porque começa a afinar aquilo ali, parece que vai cortar a sua mão. E aquilo começa a incomodar tanto, que você fala, não, mas eu sou forte, vamos seguir. E aí o ombro começa a queimar. Aí você fala, não vai dar mais, vou ter que parar. Imagine que nessa situação, chega uma pessoa e fala assim, eu sou forte. Dá aí suas compras que eu vou levar para você até a sua casa. Ufa, que alívio, não é? Irmãos, uma doença é muito pior que isso.
Tem pessoas que sofrem muito, sentem muita dor, e tem pessoas que falam, não vai dar mais. Então, essa profecia de Isaías 53 é disso que está falando. Jesus levaria embora essa dor, esse sofrimento das pessoas. Por isso que isso é uma notícia tão boa. Mas será que Jesus fez isso? Essa é a segunda pergunta que nós vamos responder. Como a profecia se cumpriu? Como nós vimos no vídeo, Jesus realizou curas, de pessoas em sentido físico, espiritual, Só que em Mateus capítulo 8, a Bíblia nos dá esse registro também do cumprimento dessa profecia. Veja aí, Mateus capítulo 8, veja os versículos 16 e 17. Mateus capítulo 8, versículos 16 e 17, diz assim, Depois de anoitecer, levaram-lhe muitas pessoas possessas de demônios, e ele expulsou os espíritos com uma palavra, e curou todos os que estavam doentes, para que se cumprissem as palavras de Isaías, o profeta. Ele mesmo levou nossas doenças e carregou nossas enfermidades. Então está aí, a Bíblia também confirma o cumprimento dessa profecia. E isso é muito bom. Bom, mas você viu que falou aí de alguns grupos de pessoas? Vamos falar um pouquinho sobre eles? Diz aí, pessoas possessas de demônios. Nos tempos bíblicos, nós vimos nos vídeos, Algumas pessoas ficavam sob o controle de espíritos maus. Alguns ficavam cegos, outros mudos, alguns agiam como lunáticos. Em todos os casos, essas pessoas eram muito maltratadas por esses espíritos. Jesus viu essa dor e tirou o sofrimento de muitos que estavam passando por isso. Assim como a mulher que nós vimos no vídeo, você percebeu o alívio, a felicidade dela depois que Jesus expulsou os demônios? Um outro grupo que falou aí foi que Jesus curou todos os que estavam doentes. Aqui inclui todo tipo de doenças. Jesus curou cegos, paralíticos, leprosos. Uma pessoa com lepra na época, ela não tinha expectativa de melhorar. Ela sofria muito por causa da doença e também por causa da rejeição, do preconceito das pessoas. Jesus removeu também o sofrimento de todas essas pessoas. Um outro tipo de cura que Jesus realizou foi a cura espiritual. Nós vimos no vídeo que teve aquela vez que Jesus ficou ali, naquele banquete, e ali tinha cobradores de impostos. Esses homens eram conhecidos por roubar o povo e eram odiados pela comunidade. E ali também tinha muitos pecadores. E talvez você se pergunte, mas o que Jesus estava fazendo ali no meio dessas pessoas? Irmãos, na verdade, ele estava mostrando misericórdia e compaixão por essas pessoas. Ele sabia que a doença deles ali era uma doença espiritual e que ele podia ajudá-las. Então, ele estava dando a oportunidade para aquelas pessoas de que elas ouvissem ele, mudassem de atitude e tivessem uma amizade com Jeová. Então, Jesus queria mesmo curar todo tipo de pessoas. Isso é muito bom. Ele tirou os fardos pesados, aliviou aquelas pessoas, assim como a pessoa que te ofereceu ali para levar suas compras, ele fez isso com aquelas pessoas, aliviou elas. Aproveitando, vamos pensar um pouquinho naquela pessoa de novo que falou que era forte, que ia te ajudar. Imagine que essa pessoa realmente te ajude, leve suas compras até a sua casa. Você ficaria muito feliz. E ela teria provado que realmente era forte e que realmente queria te ajudar. Mas você já parou para pensar no que Jesus provou quando ele realizou todas essas curas? Que coisa será que Jesus provou? Uma coisa que ele provou é que ele tinha autoridade para perdoar pecados. Veja na sua Bíblia, Isaías 33. Isaías 33. Veja o versículo 24. Isaías, capítulo 33, versículo 24. Aqui nos mostra a ligação entre as doenças e o pecado. Vamos ler. E nenhum habitante dirá, estou doente. O povo que mora nesta terra terá o seu erro perdoado. Ou seja, para alguém ser curado, ele precisa receber o perdão. Jesus provou, realizando essas curas, que Jeová tinha dado a ele autoridade para perdoar pecados. E o sacrifício que ele faria logo em breve também dava a ele essa autoridade de perdoar pecados e assim realizar essas curas. Uma outra coisa que Jesus provou é que ele tinha sido escolhido para ser rei.
Mas como assim Jesus provou que tinha sido escolhido para ser rei realizando essas curas? Pense naquela mulher que a gente comentou um pouquinho antes. Somente um rei, designado pelo Todo-Poderoso, teria poder e autoridade sobre Satanás e os demônios. Com uma só palavra, Jesus expulsou demônios das pessoas. E em nenhum momento, Satanás e os demônios tentaram impedir Jesus de realizar todas essas curas. Jesus provou que tinha autoridade de rei, designado pelo Pai dele. Ficamos muito felizes de saber disso, mas nós temos ainda a terceira pergunta para responder. O que essa profecia sobre o Messias nos ensina? A primeira coisa que nós aprendemos é que Jesus tem tanto o poder como o desejo de te dar saúde perfeita. E aqui nós vamos falar sobre saúde física e saúde espiritual. Pense na sua saúde espiritual. Desde já, Jesus tem te ajudado a encontrar alegria e felicidade nos seus esforços sinceros de agradar a Ele. Ou seja, você é uma prova disso, de que Jesus tem nos ajudado a ter uma boa espiritualidade. É por isso que você encontra tanta felicidade em servir a Jeová, porque Jesus nos ajuda a fazer a coisa do jeito certo, do jeito que deixa Jeová feliz. Uma outra alegria está no Salmo 32, veja na sua Bíblia. Salmo 32. Veja verso 1 e 2. Salmo 32, o 1 e o 2. Vamos ler? Feliz aquele cuja transgressão é perdoada, cujo pecado é coberto. Feliz o homem a quem Jeová não atribui culpa, em cujo espírito não há engano. Feliz somos eu e você. Por quê? Porque nós sabemos que o resgate de Jesus torna possível o perdão de nossos pecados. E esse perdão proporciona algo que talvez você, meu irmão, talvez você, minha irmã, está aguardando com muita expectativa. Talvez você tenha uma doença crônica que faz você sentir muita dor. Ou talvez você tenha uma doença que está te fazendo sofrer demais. Ou talvez é alguém que você ama muito que está passando por isso. Em breve, Jesus vai perdoar os nossos pecados e te curar totalmente. Sim, irmãos, todos os que amam e servem a Deus terão as suas doenças eliminadas para sempre. Então, mantenha o foco nessa esperança, isso vai ajudar muito a sua felicidade. Uma segunda coisa que aprendemos é que Jesus ele tem o poder de nos proteger da influência de Satanás. Por ser o nosso rei no céu, designado por Jeová, ele nos ajuda a lutar contra essas forças, Satanás e os demônios. E em breve, Jesus vai pegar todos eles, vai colocar num estado de inatividade e depois vai destruí-los para sempre. Então, desde já, Jesus tem te ajudado a ter uma saúde boa espiritualmente. Em breve, Ele vai te dar saúde física perfeita. E desde já, Ele está nos protegendo de Satanás e os demônios. Em breve, vai acabar com eles também. Com certeza, o cumprimento de Isaías 53, 4 e 5 nos dá motivos para sermos felizes agora e por toda a eternidade. Agora, o irmão Saulo Damiani, da congregação Vila Cláudia, vai apresentar o próximo discurso dessa série. As profecias sobre o Messias se cumpriram. Não discutirá, nem gritará. Qual é a próxima profecia, então, que nós queremos analisar e ver o que podemos aprender dela? Então, vamos assistir mais um trecho do episódio 4 de A História e o Ministério de Jesus e depois vamos ver como que essa profecia se cumpriu. E ele disse aos seus discípulos que mantivessem um pequeno barco à disposição dele, para que a multidão não o apertasse. Visto que ele curava muitos, todos os que tinham doenças graves se aglomeravam em volta dele para tocá-lo. Até mesmo os espíritos impuros, sempre que o viam, se prostravam diante dele, gritavam e diziam: "Você é o Filho de Deus." Muitas vezes, porém, ele ordenou a eles com firmeza que não dissessem a outros quem ele era.
Então, qual foi a profecia? Vejam aí na sua Bíblia, Isaías 42, do 1 ao 4. Por favor, acompanhe comigo essa leitura. Isaías 42, do 1 ao 4. Diz assim: Vejo o meu servo a quem apoio, meu escolhido a quem aprovo. Pus nele o meu espírito, ele trará justiça às nações. Não gritará nem levantará a voz, não fará que a sua voz seja ouvida na rua. Não quebrará nenhuma cana esmagada, nem apagará um pavio que ainda estiver fumegando. Com fidelidade ele trará justiça. Sua luz não enfraquecerá e ele não será esmagado até estabelecer a justiça na terra. As ilhas esperam por sua lei. Então a profecia que nós queremos destacar aqui de Isaías é essa: não gritará nem levantará a voz, não fará que a sua voz seja ouvida na rua. Esta é a profecia que nós vamos analisar agora. Lá em Mateus capítulo 12, versículo 17, Mateus ele diz que essas profecias se cumpriram em Jesus. E cita exatamente as profecias que nós lemos aqui do livro de Isaías. Mas para que nós possamos entender o cumprimento dessa profecia, nós precisamos ver também em que circunstâncias ela se cumpriu. Se os irmãos prestaram bem atenção na leitura que nós fizemos aqui desta profecia de Isaías, os irmãos devem ter notado que no versículo 1, 3 e 4, Isaías diz, com fidelidade ele trará justiça, ou vai estabelecer justiça. E Mateus repete isso lá no versículo 20 do seu capítulo 12. Jesus mostrou por palavras e ações que para uma pessoa ser justa de verdade, ela precisa mostrar compaixão e misericórdia. E Jesus fez isso. Ele mostrou por ações que uma pessoa para ser justa de verdade, ela precisa mostrar essas duas qualidades. A pessoa misericordiosa, irmãos, é aquela que bondosamente se refreia de aplicar uma censura justa ou até mesmo uma punição a quem merece. Isso quer dizer que quem é misericordioso, perdoa. Quem tem compaixão é também compassivo. Essas duas qualidades, a pessoa ter compaixão e ser compassivo, andam de mão dadas, mas não são sinônimas. A pessoa compassiva é aquela que enxerga as necessidades dos outros e sente pena, sente vontade de ajudar. E a compaixão é que o leva a agir. Para que o irmão possa entender direitinho o que estou querendo dizer com isso, imagine essa seguinte situação. Você vai caminhando por uma rua e percebe um cachorrinho encostado no muro, magrinho, com certeza com fome, sede e frio. Você olha um animalzinho, você sente pena dele. Seus olhos até enchem de lágrimas. Mas aí pensa, eu não posso fazer nada para ajudá-la. E você segue o seu caminho. Agora vamos pensar numa segunda situação. Você andando pela rua, você percebe o cachorrinho encolhido lá no canto de um muro, magro, com fome, sede e frio. Você olha para ele e seus olhos até enchem de lágrimas. Aí você vai até ele, tira a sua blusa, enrola na sua blusa e o leva para cuidar dele. Agora você teve compaixão. Essa é a grande diferença. Dentre os humanos que registraram a sua história na vida dos judeus, Jesus Cristo foi o maior exemplo de alguém que demonstrou compaixão e misericórdia. Misericórdia ele demonstrou, por exemplo, no caso de Mateus, cobrador de impostos, quando convidou para ser seu apóstolo. Depois, quando ele conversou com Zaqueu, quando conversou com Nicodemos. Isso foi misericórdia. Mas Jesus também foi o maior exemplo de alguém que demonstrou compaixão com as pessoas que precisavam, como nós vimos no vídeo. E ao lermos esses evangelhos várias vezes, podemos ver Jesus ajudando as pessoas em necessidade. Por exemplo, em Mateus capítulo 20, versículo 34, Jesus teve pena de dois cegos e os curou. Em Marcos capítulo 1, versículo 41, Jesus teve pena de um homem com lepra, que se ajoelhou diante dele pedindo para ser limpo, purificado. Jesus teve pena e o curou.
Lucas capítulo 7, versículo 13, Jesus teve pena de uma viúva que estava enterrando seu filho, seu único filho. E Jesus foi lá e o ressuscitou. Quando o rapaz voltou à vida, ele simplesmente o devolveu para sua mãe. Em Marcos capítulo 6, versículo 34, Jesus teve pena de uma multidão, como nós vimos aqui no vídeo agora há pouco, que eram como ovelhas sem pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. Note que em todos esses relatos dos evangelhos, irmãos, Jesus mostrou compaixão. Ou seja, ele foi compassivo porque sentiu pena, a necessidade das pessoas, e agiu para aliviar a sua dor. Então, eu quero destacar aqui, irmãos, a atitude de Jesus em relação à multidão como ovelhas sem pastor. Porque essa atividade de pastorear ovelhas era muito comum naquela época. E as pessoas sabiam que um rebanho sem pastor faria com que eles se dispersassem e acabariam sendo vítimas fáceis de predadores. Era assim que Jesus encarava aquelas pessoas. Aquelas pessoas humildes eram vítimas de predadores espirituais. Lembre-se daquele caso no tempo que Jesus expulsou os cambistas? A quem você acha que eles estavam espoliando? Exatamente essas pessoas aqui. E os pastores ausentes eram os líderes religiosos daquela época, que ao invés de ajudar, que ao invés de aliviar a dor, eles maltratavam e ofendiam aqueles humildes, ao invés de ajudá-los. Jesus teve compaixão por causa desta triste condição espiritual dessas pessoas. Eles não tinham onde e nem com quem buscar consolo. E então Jesus apareceu, levando a eles essa mensagem consoladora. Mas em relação a Jesus, veja o que Marcelo registrou. Procure na sua Bíblia, Mateus capítulo 11, versículos do 28 ao 30. Procura esse texto na sua Bíblia. Eu vou parafrasear a parte principal aqui. Veja o que Jesus disse àquelas pessoas. Venham a mim, todos vocês que estão trabalhando duro e estão sobrecarregados, e eu os reanimarei. Pois o meu jugo é suave e minha carga é leve. Como disse Isaías naquela profecia, e que Mateus também confirmou lá em Mateus capítulo 12, Jesus, irmãos, ele não quebrou nenhuma cana esmagada. A cana esmagada não era aquelas pessoas que não tinham onde procurar ajuda. Não sabia onde procurar um consolo. E nem estendia uma fraca mecha de linho. Uma fraca mecha de uma lâmpada que está quase apagando. Elas ainda tinham uma esperança, mas elas não sabiam aonde encontrar esse consolo. Isso quer dizer que Jesus não piorou a situação daquelas pessoas, mantendo acesa a lâmpada da esperança. Em vez disso, as suas ações amorosas e compassivas animavam o coração dos mansos. Mas aí eu pergunto, o que tudo isso que eu disse agora tem a ver com a profecia? Não gritará, nem levantará a voz, não fará que a sua voz seja ouvida na rua. E nenhum desses milagres realizados nas ruas, diante de várias testemunhas, e na maneira como Jesus tratava as pessoas humildes, ele não discutiu, nem gritou, nem fez alarde, trazendo a atenção para ele mesmo como sendo responsável por aqueles milagres. Ele jamais fez isso. Pelo contrário, Jesus disse para aquelas pessoas que tinham sido curadas, não contar a ninguém sobre o milagre recebido. Como nós vamos ver no vídeo a seguir. Então Jesus o mandou logo embora, depois de ordenar com firmeza: Não conte nada a ninguém, mas vá ao sacerdote e ofereça, pela sua purificação, o que Moisés determinou, em testemunho para eles. Mas depois de se afastar, o homem começou a proclamar e a divulgar amplamente o acontecido. De modo que Jesus não podia mais entrar abertamente numa cidade, mas ficava fora, em lugares isolados. Contudo, as pessoas continuavam a vir a ele de todas as partes. Vamos revisar o que Jesus disse
para esse leproso aqui em Marcos capítulo 1, versículo 43 e 44. Por favor, veja aí. Marcos capítulo 1, versículo 43 e 44. Então Jesus o mandou logo embora, depois de lhe ordenar com firmeza: tenha o cuidado de não contar nada a ninguém, mas vá, mostre ao sacerdote e ofereça pela sua purificação o que Moisés determinou em testemunho para eles. Lembra daquele milagre que nós vimos lá daquele homem no reservatório de Betesata? Ele nem sabia quem Jesus era, irmãos. Jesus também não permitiu que os demônios o identificassem como sendo o Messias. Sabe por quê? Porque os demônios são anjos rebeldes, rejeitados por Jeová, inimigos e contrários ao propósito de Deus. Com certeza eles iriam distorcer a verdade sobre Jesus. Jesus ele foi identificado como Messias e queria que fosse pelas profecias que se cumpriram nele, e não por gritar nas ruas, por discutir, para que se identificasse como tal. Lembram da profecia? Não gritará, nem levantará a voz, não fará que a sua voz seja ouvida na rua. O que essa profecia nos ensina? Embora Jesus ele fosse o centro da atenção, ele humildemente dirigia toda a atenção para o seu Pai e para as boas novas do reino. Da mesma forma, Jesus deu um alerta a seus discípulos que dariam prosseguimento ao seu trabalho, registrado lá em Mateus 6, 1 e 2. Jesus disse o seguinte: quando você der algo a um pobre, não toque a trombeta diante de si, como faz os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Esse alerta era oportuno para eles, porque eles dariam sequência a esse trabalho. As ruas mencionadas aqui por Jesus, citadas também por Isaías, eram as ruas das cidades por onde Jesus passava. Havia sempre muitas pessoas por ali. Um milagre realizado nesse local, diante de tantas pessoas, com certeza causaria grande comoção. Ainda assim, sem gritar ou sem discutir nessas ruas, seus discípulos deveriam copiar o exemplo de Jesus Cristo, não desviando a atenção de Jeová Deus e das boas novas do reino para eles. Por causa da atitude de Jesus e depois de seus discípulos, as pessoas que tinham necessidade espiritual se sentiram motivadas a glorificar a Jeová. Suas lâmpadas estavam acesas novamente. Este é o padrão de ensino da organização de Jeová hoje. Os milagres cessaram com os apóstolos, mas durante os últimos dias, esse trabalho deveria ter continuidade, exatamente nos moldes que Jesus ensinou. Como podemos imitar Jesus? Como organização de Jeová, isso está sendo feito. Mas agora, individualmente, como que você e eu podemos imitar Jesus? Primeiro, por humildemente dirigir toda a atenção para Jeová e para as boas novas do reino, não para nós mesmos. Você não precisa mostrar erudição bíblica para quem você está dirigindo o estudo, ou para o morador com quem você está conversando. Deixarmos claro que tudo que ensinamos vem da Bíblia, é o segundo ponto. E o terceiro, em vez de discutir com as pessoas, nós raciocinamos com elas, se elas assim o quiserem. Nós precisamos sempre, irmãos, lembre-se disso, deixar a porta aberta para que as pessoas possam ouvir as boas novas em outro dia, se ela não estiver disponível naquela ocasião. Pense nessas situações que eu vou citar agora, em como nós podemos imitar a Jesus Cristo. Um irmão vai à reunião pela primeira vez depois de meses ausente. O que você diz a ele quando vê? No ministério, um morador diz a você: não posso falar agora, estou muito ocupado. Você mostra consideração? Irmãos, algumas décadas atrás, os irmãos mais antigos, na verdade, aqui, vão se lembrar que numa situação dessa, o publicador dizia assim: eu só queria que o senhor lesse um texto, João 8,44. Não vamos, isso não existe mais na organização de Jeová. E quando você vê mesmo que o morador está ocupado, será que você vai insistir a pregar a ele nesse momento? Não seria melhor deixar para uma outra oportunidade? Ou em casa, seu cônjuge pergunta para você de repente: por que não me disse que tinha planejado alguma coisa para o sábado? Você responde de modo bondoso?
Irmãos, quando nós demonstramos a empatia, isso nos ajuda a saber como falar e agir imitando a bondade de Jeová, conforme diz Provérbios 15, 28. Jesus tratava todas as pessoas desta forma. Como podemos imitar a Jesus, então? Novamente eu pergunto. Por sermos bondosos, pacientes, demonstrar compaixão com quem precisa, com quem encontramos no ministério, na congregação e na família. Mostrar bondade traz felicidade para nós e para as pessoas que nos ouvem, porque elas vão ter a sua necessidade espiritual satisfeitas. Agora, na sequência, o irmão Fernando Alves de Souza vai apresentar o último discurso desta série. As profecias sobre o Messias se cumpriram. Nada lhes falava sem ilustração. Nós vamos agora assistir ao vídeo 4, História e Ministério de Jesus. E vamos entender qual é uma outra profecia que se cumpriu em nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos dar atenção ao vídeo. Ninguém costura um remendo de pano novo numa roupa velha, pois o pano novo repuxará a roupa e o rasgão ficará pior. Também não se põe vinho novo em odres velhos. Caso se faça isso, os odres arrebentarão, o vinho se derramará e os odres ficarão arruinados. Mas se põe vinho novo em odres novos, e os dois são preservados. Ninguém depois de beber vinho velho quer o novo, pois diz que o vinho velho é bom. Nós observamos aqui o modo como Jesus Cristo falava com as pessoas. Vocês perceberam, irmãos? Notaram como Jesus Cristo conversava com as pessoas? Ele sempre utilizava de ilustrações, uma figura de linguagem, para que os seus ouvintes entendessem claramente o que ele estava querendo dizer. Isso também é um cumprimento de uma profecia. Vamos ler isso na Bíblia juntos? Por favor, abram as suas Bíblias em Salmos 78, Salmo 78, o verso 2. Você encontrou? Olha o que o texto diz para nós. Abrirei a minha boca para dizer um provérbio. Proferirei enigmas dos tempos antigos. Bom, nós vamos nos concentrar particularmente na parte A desse texto, que diz, abrirei a minha boca para dizer um provérbio. A palavra traduzida aqui, provérbio, ela tem um sentido mais amplo. Ela dá a entender comparações ou parábolas. Então, provérbio aqui é como se estivesse dizendo, a boca daquele, ou Jesus Cristo, falaria por meio de ilustrações. Como isso se cumpriu? Bom, como nós observamos nesse vídeo, e a Bíblia confirma para nós. Vamos ler juntos, novamente? Mateus, capítulo 13, o versículo 34 e 35. Mateus 13, versículo 34 e 35. O texto diz assim para nós. Jesus falou tudo isso às multidões por meio de ilustrações. Realmente, nada lhes falava sem ilustrações. Para que se cumprisse as palavras do profeta que disse, abrirei a minha boca com ilustrações e proclamarei as coisas escondidas desde a fundação. A expressão do texto diz assim para nós, nada lhes falava sem ilustração. Consegue imaginar o que é isso? Consegue pensar o que é isso? Bom, todo momento Jesus Cristo, ao falar com as pessoas, ele utilizava algumas dessas comparações. Talvez você conheça alguém que sempre que está conversando, sempre utiliza de perguntas, não é? Conhece alguém assim? Toda vez que você está conversando, a pessoa pergunta. Aí você diz assim, conversar com aquela pessoa ali parece um interrogatório. Ele pergunta, não é? Ou uma pessoa que tem sempre um tom de voz bem calmo. Tudo que você vai falar com ele, ele está sempre tranquilo.
Não se transformam numa característica do modo da pessoa conversar? Essa era a característica de Jesus. Quando ele falava com as pessoas, ele sempre usava essas comparações. Era o modo pelo qual ele queria ajudar as pessoas a entender verdades grandiosas, preciosas. Nós vimos no vídeo hoje, um pouco mais cedo, o episódio de número 4, né? Como ele fazia isso muito bem. Uma das ocasiões que nós observamos aqui no vídeo foi quando Jesus estava ali na casa de colaboradores de impostos, sentado à mesa. Vocês perceberam que tinha uma música de fundo, né? Todo mundo alegre. Aí, de repente, os fariseus viram aquilo e disse: ele come com pecadores? Vocês perceberam que quando eles chegaram e falaram aquilo, pesou o clima? Perceberam? A música até parou de tocar. Todo mundo olhou para Jesus, e agora? Como é que ele vai responder isso? Olha a expectativa. E Jesus Cristo poderia ter respondido aquilo de diversas formas. Mas o que foi que ele fez? Usou uma ilustração. Ele queria que as pessoas não só entendessem, mas que sentissem o que ele estava dizendo. Aí ele disse para eles, né, que os médicos estavam para os doentes. A resposta de Jesus fez com que os fariseus compreendessem o que ele estava fazendo ali, e as pessoas que estavam ali se sentiam acariciadas, amadas por Jesus, porque entendeu a atenção que ele daria a eles. Num outro momento, nessa mesma ocasião, veio os discípulos de João, novamente questionou Jesus, dizendo que ele comia, né, com eles. Estavam ali refestelando, comendo com eles. Novamente Jesus se viu numa situação tensa ali. Como responder para esses discípulos fiéis de João? Como falar com eles? Jesus Cristo usou figura de linguagem, ele usou ilustrações e falou para eles duas coisas. Primeiro, que eles estavam com o noivo e era motivo de celebrar. Mas o segundo e mais interessante, ele disse que não se colocava vinhos novos em odres velhos. Jesus queria explicar para eles o cristianismo, o que eu tenho para ensinar para vocês, não está baseado nas leis antigas. Eu não vou remendar isso. Eu não vou consertar as leis judaicas. Eu trouxe o cristianismo. Eu trouxe o novo. E se eu tentar juntar, não vai funcionar. Então você viu que ele sempre comunicava com as pessoas nesse tom. E isso ia abrindo a mente, fazendo com que os discípulos entendessem, que as pessoas entendessem verdades grandiosas. E não obstante, isso aconteceu da mesma forma quando ele curou aquele homem, né, que estava ali tomado com aquela lepra. Mas era sábado. E aí, o que fazer? Questionaram Jesus Cristo. E ele novamente usou ilustrações. Se você tiver uma criação, um animal, caiu no buraco, num dia de sábado, fariseus, você não vai socorrer ela? Isso envolvia, prejuízo financeiro. Jesus tocou exatamente na questão e fez com que eles parassem para pensar. É como se Jesus, antes de vir à terra, na companhia de Jeová, lá no céu, tivessem desenhado um formato de ensinar as pessoas. E Jeová disse a Jesus: olha, use ilustrações, porque eles vão entender. Eles vão compreender. Aliás, toda vez que você quiser derrubar ensinamentos fortemente entrincheirados, as ilustrações faz a pessoa sentir, compreender aquilo. Amanhã, quando assistimos o episódio 5, nós vamos observar que Jesus Cristo usou muitas figuras de linguagem também para ajudar as pessoas a entender essas leis, essas verdades que ele contava. Em torno de 50 figuras de linguagem foi utilizada. Como, por exemplo, se o teu olho direito te faz pecar, arranque-o e jogue fora. Era exatamente isso que Jesus queria dizer? Era para arrancar o olho e jogar fora? Novamente falava com ilustração aquele povo. Não obstante, se porventura eles tivessem dúvidas sobre o papel deles como cristãos, Jesus diz: vocês são a luz do mundo. O que ele quis dizer com isso? Novamente, uma figura de linguagem. E no domingo, no episódio 6, nós vamos observar ainda mais
Jesus Cristo ensinando verdades preciosas sobre o reino de Deus, e essas verdades profundas sendo explicadas de forma simples, por meio de ilustrações. Então, nada se falava sem ilustração. E é por isso que o ensino dele existe até hoje. E nós nos lembramos disso e entendemos o significado do ensino de Jesus Cristo. Mas o que essas profecias, elas ensinam para nós? Uma coisa ensina, que Jesus Cristo, ele cumpriu as profecias registradas na Bíblia. Mas não é só esse o objetivo. Ela me ensina você a ajudar outras pessoas a conhecer as verdades da Bíblia. É isso que ela ensina para nós. Então, o que nós podemos fazer? Harmonizar o nosso ensino com as profecias registradas na Bíblia e também com a postura de Jesus em ensinar para as pessoas grandes e preciosas verdades por meio das ilustrações. Como nós podemos fazer isso? Certa vez um escritor ele disse que as ilustrações é como se fosse olhos nos lugares dos ouvidos. E não é mesmo? Quando alguém começa a falar com você, ilustrar, dizer exatamente assim, olha, imagine só. Você está ouvindo, né? Mas sua mente começa a imaginar. E você começa a ser introduzido naquele cenário. Então elas são olhos nos lugares dos ouvidos. Como é que eu posso aprender isso ou como é que eu posso utilizar esse recurso? Por ser assim como Jesus Cristo foi. Uma pessoa observadora. Ele olhava ao seu redor. Jesus Cristo ele prestava bastante atenção a tudo que estava acontecendo. E aí ele ia reunindo situações, cenários. Viu como ele mostrou para nós, ensinou para nós a respeito do vinho? Viu como ficou fácil de entender? Ele estava com vinho ali na mão, falando com um público que bebia o vinho. Então ele conseguia fazer aquilo se tornar fácil. Você, como instrutor ou alguém que ajuda outra pessoa a conhecer assuntos da Bíblia, pode também ser observador, dar atenção a detalhes do que está acontecendo. Mas cuidado, tome muito cuidado, porque se você não observar direito, pode ser que a sua ilustração ganhe um peso diferente do que você gostaria. Talvez uma boa ilustração, uma ótima ilustração que você conheça, dá certo para um chefe de família, mas não se aplica muito a um jovem. Ou até mesmo uma boa ilustração para usar com jovens não se estende muito a um chefe de família. Então nós precisamos ter exatamente esse controle na nossa instrução para que possamos ajudar as pessoas. As nossas publicações nos ajudam. O livro que utilizamos para estudo, livro Seja Feliz para Sempre, lá na lição 11, no ponto 4, tem uma boa ilustração. Ela mostra para nós como nós podemos ilustrar o desejo, a vontade que as pessoas têm de fazer algo e as consequências disso. Também nesse mesmo livro, na lição 12, no ponto 4, fala sobre se organizar com o tempo. É uma ilustração tão interessante. Você pega um copo e você põe areia e depois coloca pedras. Não cabe. Quando você coloca as pedras, a areia consegue ocupar o espaço. Ou seja, o que você está colocando como prioridade na sua vida? Ilustrações como essa nas nossas publicações nos ajuda a falar com as pessoas. Nos ajuda a ajudá-las a conhecer a verdade. Quando Jeová instruiu a Jesus e ele nos instruiu por meio de ilustrações, é como se ele dissesse para mim e para você, é o melhor modo de ajudar as pessoas a conhecer a verdade. Portanto, que possamos fazer bom uso, muito bom uso das ilustrações. Nesse simpósio, com 3 discursos, aprendemos sobre 3 profecias que se cumpriram em Jesus Cristo. Vamos relembrar elas com o vídeo a seguir? Para que se cumprissem as palavras de Isaías, o profeta. Ele mesmo levou nossas doenças e carregou nossas enfermidades. Eu quero. Seja purificado.
Você está livre. Não conte nada a ninguém, mas vá ao sacerdote e ofereça, pela sua purificação, o que Moisés determinou, em testemunho para eles. Até mesmo os espíritos impuros, sempre que o viam, se prostravam diante dele, gritavam e diziam: Você é o Filho de Deus. Muitas vezes, porém, ele ordenou a eles com firmeza que não dissessem a outros quem ele era. Mas se põe vinho novo em odres novas, e os dois são preservados. Ninguém, depois de beber vinho velho, quer o novo, pois diz que o vinho velho é bom. Com as profecias que se aplicam em Jesus, nós aprendemos a direcionar toda a atenção da nossa adoração e também dos efeitos dela ao nosso grande instrutor. A agir com as pessoas com bondade, ter compaixão do próximo e também utilizar boas ilustrações para ajudar outros a conhecer a verdade. Irmãos, o maior programa de ensino já existente está pronto. E essa ação será global no futuro muito próximo, quando todos aqueles que foram ressuscitados e que permanecerem nessa terra conhecerão a verdade. Então tenha fé nas profecias que se cumpriram em Jesus Cristo e tenha fé no modo dele de ensinar, porque com certeza se fizermos e tivermos isso hoje, nós, eu, você, todos nós, poderemos participar desse programa de ensino global. Obrigado, irmãos, por esses discursos encorajadores. Agora, convidamos todos a se levantar e cantar o Cântico 14, que fala sobre o apoio que damos ao reino de Jeová. O cântico tem o tema, O Novo Rei da Terra. Repetindo, Cântico 14.